Quais são os cuidados que devemos ter ao aplicar a disciplina na igreja? É sobre isso que nós vamos falar. Eu sou o Hildeberto, este é o seu canal O que a Bíblia Diz. Nós temos outros vídeos sobre a questão da disciplina que você pode acompanhar aí no canal. Por isso eu peço que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like, ative aí o sininho das notificações para novos vídeos quando forem postados. Deixe aí os seus comentários e assim você estará contribuindo também com o Reino de Deus, divulgando a Palavra de Deus, compartilhando, mandando esse vídeo para outras pessoas, para que eles também entendam aquilo que a Bíblia está nos ensinando a respeito de temas tão difíceis e muitas vezes tão desprezados por tantos hoje. O modelo deve ser o de Jesus. Nós não podemos criar regras humanas, porque elas sempre são falhas e cheias de tendência. Mas o modelo de Jesus ele é perfeito. E nós já explicamos aqui em outro vídeo como deve ser a disciplina na igreja, como ela deve ser aplicada. Você pode acompanhar aí esse vídeo no canal. O modelo de Jesus ele leva em conta o amor que ele tem para com aquela alma que está se perdendo. O amor e a compaixão de Jesus para com o perdido é o nosso exemplo. Então, nós devemos também agir com amor, com compaixão, com misericórdia, buscando sempre o principal objetivo da disciplina, que é restaurar o irmão à comunhão, restaurar, trazer de volta o irmão ao aprisco, assim como Jesus falou lá na parábola da ovelha perdida. Você deve ir buscar aquela ovelha que está desgarrada, aquela ovelha que está perdida, aquela que está afastada do grupo. Você deve trazer ela nos seus ombros, com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação. Esse deve ser o pilar principal quando se coloca a disciplina na igreja. O amor em primeiro lugar. Se você pratica a disciplina colocando o amor em primeiro lugar, essa disciplina vai dar certo. Devemos aplicar o amor porque também nós temos que pensar em nós, porque nós também podemos errar, podemos falhar. E assim como nós queremos que nós sejamos tratados com amor, com carinho, com cuidado, quando nós falharmos, devemos agir assim também para com os outros. Jesus disse: assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Lá em Tiago diz que todos tropeçamos em muitas coisas, ou seja, ninguém está livre do pecado. Paulo diz, quem está de pé, cuide para que não caia. Então é nesse espírito que nós temos que ter o maior cuidado ao aplicar a disciplina, porque temos que olhar também por nós mesmos. Temos que fazer uma autoanálise. Não é olhar só para o outro, é olhar para nós mesmos. A questão é que muitas vezes as pessoas querem que os outros se corrijam, quando na verdade ela está pior do que os outros. É o que Jesus disse. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, mas não vê a trave que está no teu olho? Então, às vezes, a disciplina na igreja ela não é coerente por isso, que é um sujo falando do mal lavado. E essa falta de coerência faz com que muitas pessoas critiquem o processo de disciplina na igreja. Agir sem parcialidade. Disciplinar uns enquanto ignora outros não é uma atitude correta. Na igreja não deve haver favoritismo ou pecado seletivo. Só se pune esse tipo de pecado, aquele outro não pune. Isso aqui é errado, aquilo não parece ser errado. Isso não é forma de tratar a disciplina da igreja. A palavra de Deus diz que nós não devemos cometer injustiça no julgamento, nem favorecer o pobre e nem procurar agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Lá em Tiago 2,9, fala que se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado. Serão condenados pela lei como transgressores. A partir do momento que há parcialidade nos julgamentos da igreja, a igreja como um todo ela cai em descrédito, porque as pessoas começam a selecionar. Aquele irmão vai ser punido, esse não é punido. Às vezes o mesmo pecado, uma pessoa é punida, outra não é punida. Isso não é uma coisa correta e isso realmente enfraquece a forma bíblica de disciplina. Evitar arbitrariedades. Arbitrariedade é abuso de poder, autoritarismo, tirania, prepotência. Esse tipo de coisa não é comportamento cristão. Por isso que a disciplina ela tem que ser evitada de ser praticada por uma pessoa só. Porque às vezes a pessoa, um indivíduo, não gosta do outro. Então ele vai aplicar arbitrariamente, porque ele não gosta daquela pessoa, uma punição, às vezes mais pesada ou até injusta, com relação ao seu desafeto.
não é lugar de vingança. Às vezes na igreja tem aqueles irmãos que são problemáticos. E aí, em um determinado momento, aquele irmão vai ser disciplinado. Então, as pessoas elas se aproveitam daquele momento para se vingar do mal que aquele irmão já causou para aquela congregação. Mas esse não é o modelo cristão. Esse não é a forma correta. Então, deve-se evitar todo tipo de armadilha, tipo de conchavo, que aplique uma espécie de vingança àquele irmão faltoso que naquele momento está sendo disciplinado pela igreja. Não esqueçamos que todos nós prestaremos contas diante de Deus. Tudo que nós fizermos, de certo ou de errado, de justo ou de injusto, tudo o que fizermos por ação ou por omissão, nós seremos responsabilizados diante de Deus e prestaremos conta disso. Então, a disciplina também, ela deve ser encarada dessa forma. Temos que ter cuidado, porque nós vamos prestar conta da forma como nós lidamos com essas coisas. Tanto o fato de disciplinar erradamente, como o fato de não disciplinar. Isso tudo será prestado conta diante do Senhor. A palavra de Deus diz que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Tenhamos em mente sempre o seguinte: não é o papel da igreja regular a vida das pessoas, vigiar as vidas das pessoas, ficar ali prestando atenção em cada detalhe, não. Isso não é a maneira correta. Mas a igreja não pode ser relapsa, a igreja não pode ser complacente com os erros. Se existe erro, o erro deve ser tratado, o erro deve ser encarado de frente, o erro deve ser disciplinado, de uma forma ou de outra, desde o primeiro passo até o último passo, com amor, com oração, com temor do Senhor, olhando sempre também por nós, porque somos falhos e estamos sujeitos à queda. Mas isso não isenta a igreja, pelo fato de que muitas pessoas usam mal a disciplina, ou usam erradamente a disciplina, ou através da disciplina se vingam das pessoas, ou expulsam as pessoas da igreja sem motivo qualquer, usam de arbitrariedade, usam de injustiça. Tudo isso Deus está olhando, Deus está vendo, e é esse cuidado que nós devemos ter. Nós ficamos por aqui. Esse é o seu canal O que a Bíblia Diz. Eu queria te pedir mais uma vez que você deixasse aí o seu joinha, se inscrevesse no canal, divulgasse essa palavra com outras pessoas, para que mais e mais pessoas entendam mais sobre a palavra de Deus, e assim você também estará contribuindo com o reino de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.